Olá, seja muito bem-vinda aqui a mais um conteúdo meu, onde eu ajudo mães a conseguirem que seus bebês durmam a noite toda, mesmo que eles ainda sejam bem novinhos, que foi o que eu consegui com os meus 4 filhos, que passaram a dormir a noite toda antes de completarem 3 meses de vida. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a mamada dos sonhos. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe o que é a mamada dos sonhos? Bom, a mamada dos sonhos foi um termo cunhado pela primeira vez como se fosse aquela super nanny, sabe? As babás, as pessoas que ajudavam as mães com os bebês. Então, na década de 70, 80, teve uma super nanny, assim, que ficou muito famosa. O nome dela é Tracy Hogg. E ela escreveu um livro, assim, que foi muito divulgado no mundo inteiro, um livro que foi traduzido para o mundo inteiro, fez muito sucesso, que chama Tracy Hogg, a Encantadora de Bebês. Então, ela é conhecida como a Encantadora de Bebês. O trabalho dela começou lá na década de 70 e 80. Ela foi a primeira pessoa que cunhou esse termo mamada dos sonhos. E o que ela fala? Que a mamada dos sonhos é aquela mamada que você dá para o seu bebê quando ele ainda está dormindo. E é por isso que chama mamada dos sonhos. Então, o bebê, ele, na verdade, não é que ele ainda está dormindo, ele já está dormindo. Ele já iniciou o sono noturno. E aí, depois que ele já iniciou, algumas horas depois, algum tempo depois que ele iniciou o sono noturno, você dá então a mamada dos sonhos, tá? Mais recentemente, o terapeuta Dr. Harvey Karp disse o seguinte, que a mamada dos sonhos é quando você coloca o bebê para mamar uma última vez antes de você ir dormir. Parece que as definições são diferentes, mas na verdade são pontos de vista diferentes. Normalmente, quando a mãe vai dormir, o bebê já está dormindo. E é aí que nós encontramos a definição da Tracy Hogg, tá? Então, o Dr. Harvey Karp não vai desencontro a isso. No pau da goiaba, né? No frigir dos ovos. O que acontece? Mamada dos sonhos seria a última mamada do dia do seu bebê, que já acontece na noite, tá certo? Qual seria a teoria, né? Por que se cunhou esse termo e por que a Tracy Hogg orientava, né, a mamada dos sonhos? Em teoria, seria o seguinte, é para você dar mais saciedade para o bebê, deixar ele com o tanquinho cheio, é como o Harvey Karp chama, olha, você dá umas calorias extras, deixa o tanquinho cheio. E aí, o tanquinho do bebê, né, a barriguinha do bebê. E aí, eu queria abrir um parênteses aqui para falar uma coisa para vocês. Existe uma certa polêmica em torno da mamada dos sonhos, porque ela diria o seguinte, né? Quem é contrário, ou quem contraindica, ou quem questiona, né? Às vezes pode dizer o seguinte: ah, mas dormir pesado, dormir de barriga cheia é muito ruim. E eu já encontrei vários colegas, vários consultores do sono e consultores falando assim: imagina toda noite você comer uma feijoada e ir dormir imediatamente cheio dessa feijoada. Então, o meu ponto de vista, a minha opinião, aqui em casa eu fazia a mamada dos sonhos de maneira intuitiva, tá? Eu olhei e falei assim, eu acho que eu vou dar mais, né, uma última ceia, eles já tiveram o jantarzinho deles, já mamaram o jantar, eu vou dar uma ceia para que eles possam, então, eu já acreditando de maneira intuitiva, né, nessa teoria de que eles receberiam uma quantidade maior de calorias e que aguentariam mais ao longo da noite, né, faria com que eles dormissem a noite toda. Vamos dizer assim, ajudaria. Então, o parênteses que eu faço é o seguinte, a analogia com a feijoada, com o dormir de barriga cheia, é muito boa. Porém, eu não acredito que seja equivalente, tá? Leite materno não é uma feijoada. Então, na minha opinião e os conselhos que eu dou para as mãezinhas que estão em aleitamento materno é que não tem restrição de quantidade, tá?
Se o seu bebê, o aleitamento é por meio de fórmula, aí eu, Janice, eu vou desaconselhar e aconselhar o seguinte: consulte o pediatra, o médico nutricionista que te receitou a fórmula. Veja se é recomendável dar essa mamada dos sonhos. Por quê? Porque a fórmula não é, e eu vou explicar muito bem por que não é, na minha opinião, aquele leite preparado, natural, feito por Deus para alimentar o seu bebê, tá? A fórmula, ela é preparada à base de leite de vaca. Então, é um leite em pó, é um leite de vaca que é trabalhado, que é, vamos dizer assim, adequado para poder suprir as necessidades nutricionais do seu bebê, sim. Porém, ainda é a base de leite de vaca. Existem alguns outros que podem usar soja, né? E algumas outras bases, vamos dizer assim, até naturais, mas enfim, não é leite materno, tá? Então, o leite de vaca é um leite natural criado por Deus para sustentar o bezerro. E o bezerrinho não tem as mesmas características do seu bebê, tá? Por mais que o leite de vaca sirva para nossa alimentação, assim como carnes, ovos, cereais, frutas, legumes, verduras, tudo isso, tá? Ele não é especificamente criado para o seu bebê. Já o seu leite materno, ou se você tem uma ama de leite, né? A minha mãe e minha tia tiveram um bebê muito perto. Minha irmã é de março e minha prima é de maio. Então, a minha mãe ajudou a amamentar a minha prima, porque na época era aquela licença maternidade só de 3 meses. A minha tia até era funcionária pública e tal, mas não existia esses estímulos, né? Esses incentivos que existem hoje. Minha tia teve que voltar a trabalhar muito rápido. Minha prima estava com 3 mesinhos, então, talvez 4. Então, a minha tia deixava minha prima lá em casa e minha mãe amamentava, então, essas 2 bebezinhas, tá? Então, para o leite materno, se não foi você, se é um leite doado, às vezes você faz uso de leite materno doado, de banco de leite ou de ama de leite, eu não vejo restrição nenhuma com relação à quantidade. Já falei sobre qualidade, não tenho o que discutir, é o melhor leite para o seu bebê, tá certo? Então, mamada dos sonhos, durante todo esse vídeo, nós vamos tratar de leite materno. E aí, tem uma informação extra que muito pouca gente sabe, tá? Quem me ensinou isso, eu peguei isso num vídeo, num conteúdo que eu estava assistindo do Dr. Odilo, tá? Médico, pediatra. Ele disse o seguinte: o leite materno tem uma quantidade extra de melatonina, quase que exclusivamente à noite. Por quê? Porque é à noite que o organismo da mãe está produzindo melatonina, né? Então, essa melatonina, ela passa no leite materno para o bebê. Janice, o que é melatonina? Melatonina é um hormônio que faz dormir. Ele é produzido à noite. É por isso que o ser humano, não existe o ser humano falar assim, eu sou notívago, eu produzo, eu trabalho muito melhor à noite. Não, mentira, você estragou o seu organismo. Uma hora essa conta chega. Com 25, 30, 35 anos, você trabalha melhor à noite. Você acha, vamos dizer, inverteu as coisas no seu organismo, tá? Mas uma hora essa conta vai chegar. Não vou arriscar dizer aqui com que idade, mas chega, tá certo? Então, o nosso organismo, ele produz o hormônio do sono à noite. Tem a ver com a incidência da escuridão no olho, tá? E essa melatonina, esse hormônio, então, passa no leite materno e o seu bebê recebe, então, essa carga extra de melatonina, né, para dormir à noite. Então, primeira coisa, o aleitamento ao peito, por si só, já é algo que acalma o bebê,
já relaxa o bebê. Essa mamada mais tarde, né? Essa ceia, essa mamada dos sonhos, já deixa ele mais saciado, com um tanquinho cheio e também relaxado. Inclusive por conta dessa presença extra de melatonina no leite materno, tá? Então, assim, qual seria o momento ideal para você fazer essa mamada dos sonhos? Eu sempre sugiro antes da meia-noite, tá? Por quê? Porque se você dá essa mamada dos sonhos depois da meia-noite, você já não foi dormir, você já vai dormir muito tarde, tá? Você já não foi dormir num horário adequado para você. Então é por isso que aquela definição do Dr. Harvey Karp é muito interessante. É a mamada que você dá antes de você ir dormir, minutos antes de você ir dormir, tá? Então eu sugiro que seja antes da meia-noite. O ideal, né, eu sempre falo, é que, inclusive, adultos estejamos dormindo às 9 da noite. Para isso, você tem que ir para a cama pelo menos umas 8, 8h30. Quem consegue nos tempos atuais? Se você consegue, ótimo, você vai dar o jantarzinho do seu bebê, você vai deitar para dormir, porque 1 hora depois ele não vai querer mamar. Tá? Porque ele está com o tanque cheio, não vai ter talvez nem muito espaço para você dar a mamada para ele, tá certo? Mas, dependendo da idade dele, é possível que nessa situação ele te chame mais ou menos no meio da noite. E aí, esse no meio da noite não é mamada dos sonhos, tá? Esse no meio da noite já é a mamada da madrugada. É essa que a gente está tentando evitar, puxar um pouquinho mais para mais cedo, que é um pouquinho antes de você dormir, tá certo? Então, eu sugiro antes da meia-noite, sugiro que você durma o mais cedo que você puder, ou mais cedo ainda. Às vezes a gente acha, não consigo deitar antes de 11h30 da noite. Se a tua vida tivesse dependendo disso, será que você não conseguiria? Então, assim, dá uma olhada, dá uma priorizada, né? Faça do sono, do seu sono noturno, algo inegociável e você vai ver, assim, mágicas incríveis acontecendo na sua vida, em todas as áreas da sua vida, tá bom? Então, antes da meia-noite, antes de você ir deitar, e tem que dar um espacinho daquele jantar dele, tá? Ele já tem que ter digerido um pouquinho dessa mamada no horário do jantar, a mamada que significaria o jantar, ela tem que funcionar mais ou menos como uma ceia, tá certo? Uma outra coisa que eu queria explicar para vocês é que a mamada dos sonhos, ela não resolve o problema, tá? Problema do sono noturno. Ah, entendi, meu bebê não tá dormindo porque não tá mamando e então, às vezes, se tudo mais tá ajustado, pode ser que ela entre sim para acertar, para resolver o problema. Agora, tudo mais tem que estar ajustado e o seu bebê tem que ter uma demanda, uma necessidade maior, né? Ele, vamos dizer assim, tem que sentir fome ou ter uma demanda maior por calorias extras para que a mamada dos sonhos seja a solução do problema. Agora, ela sozinha não faz milagres, tá? É aquilo que eu sempre falo. Se você cometer excesso de estímulos o dia inteirinho, não vai virar para o seu bebê de 2 meses, 3 meses, 4 meses e falar assim, 7h30 da noite, tá na hora de dormir. E acreditar que o seu bebê vai dormir, tá certo? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero que vocês tenham entendido e que isso possa fazer diferença na vida, no sono noturno de vocês, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá e durmam bem.